né? Em primeiro lugar, eu queria fazer uma observação, aproveitar, né, para a gente fazer uma observação, que é a seguinte. Na China está se processando, desde 79 para cá, um fenômeno extraordinário, que é uma enorme migração de capital e de tecnologia dos países ocidentais para a China, né? E que transformou a estrutura econômica chinesa, né? Que já havia, aliás, sofrido um processo de transformação com os governos anteriores, que criaram a infraestrutura física, os níveis de educação e assim por diante da população chinesa. É preciso lembrar disso, né? Bem, então este é o processo que torna a China, em taxas de crescimento na média de 10% ao ano, vieram a tornar a China a segunda maior potência econômica do mundo e o principal país exportador do mundo. E o segundo maior importador. O primeiro são os Estados Unidos, né? Então tem uma importância, um impacto, não só sobre a economia brasileira, mas sobre a economia americana, sobre a economia europeia, sobre a economia asiática, né? Extraordinário, né? Enfim, então, esse novo polo de crescimento econômico, pode chamar de capitalista, se quiser, né? É verdade? É verdade. Capitalismo de Estado. Ele tem, não, de Estado não, porque as empresas capitalistas estão lá, os ocidentais, todas estão lá, né? Todas. Há, naturalmente, empresas importantes do Estado, a área financeira do Estado, muito importante, o controle da área de infraestrutura por grandes empresas, né? Mas, enfim, então, esse novo polo, ele tem uma característica. A China é um país que não tem os recursos naturais suficientes para este ritmo de crescimento. Porque mesmo com esse ritmo de crescimento de 10% ao ano, cerca de uns 900 milhões de chineses ainda estão fora da economia moderna. Cerca de 400 milhões estão na economia moderna, mas está toda a área rural, né? Muito pobre, né? Eles estão fazendo um esforço muito grande para expandir, digamos, a economia moderna para essas áreas do interior. Então, é um país que tem escassez de recursos naturais no sentido de minérios, né? Minérios. Então, a China se torna um grande importador de minério de ferro, de cobre, de todos, petróleo, todos os produtos necessários à indústria, né? E, ao mesmo tempo, ela não tem... A China é um país que tem uma grande parte do seu território, é um território desértico. Todo o território do oeste é de pequena população e desértico, e o território, assim, mais ou menos, ali na fronteira com a Índia, é um território de montanhas, não é um território próprio para a agricultura. Então, ela tem uma enorme concentração de população na costa leste, né? Ali a população, os índices de densidade são muito elevados. Então, eles têm problemas de água, né? Tem problemas de poluição, inclusive dos lençóis freáticos. Então, o que ocorre a China em relação ao Brasil? Ela se torna um grande importador de produtos primários. Minérios, principalmente minério de ferro e soja, que é para alimentação do gado chinês, principalmente suíno, né? Então, isso torna a China o principal parceiro comercial brasileiro em poucos anos, né? Com superávites para o Brasil. Isso tem vários efeitos, né? Contribui para manter uma taxa de câmbio que não é conveniente para o comércio exterior brasileiro, porque o ingresso de divisas é grande, né? Contribui, não é o único efeito, não é a única causa, nem esse é o único efeito. Contribui, porque como a China, ao mesmo tempo, é um grande importador de produtos primários, mas é um grande produtor também, ninguém pensa. A China tem uma produção agrícola enorme, só que não é suficiente para a população, né? Então, ele é um grande exportador de produtos industriais. O que ocorre com isso? De baixo preço, de preço muito baixo. Esses produtos industriais, mas não é só da China, não, porque dos Estados Unidos também. Aquele superávit americano é um superávit na área de produtos industriais.
Porque os Estados Unidos não vendem produtos primários para o Brasil, vendem produtos industriais, assim como a Europa também, né? Então, não, é indústria, é exportações chinesas que estão prejudicando a indústria brasileira, não é só chinesa, não, de outros países também, altamente desenvolvidos. Então, isso, de um lado, causa um processo que afeta a indústria brasileira, né? E, ao mesmo tempo, atrai o capital para o setor primário. Porque, naturalmente, os investidores brasileiros, né, ou estrangeiros, sabem que, se forem investir na indústria no Brasil, enfrentarão a concorrência externa muito forte, principalmente da China. Então, a perspectiva de lucro é menor. Enquanto que, se for investir no setor da mineração ou no setor da agricultura, tem inclusive o mercado chinês, né? Então, tem esse efeito, tem um efeito no setor cambial, né, que também afeta o setor industrial, né? Tem um efeito de concentração de renda também, por uma razão óbvia. Tanto a mineração como a agricultura de exportação empregam pouca mão de obra. Pouca mão de obra. Então, esses enormes lucros que decorrem da exportação de produtos primários são altamente concentrados, né? Altamente, com isso não se fala muito, né? Agora, o que ocorre é que, quer dizer, um efeito indireto, é que o sistema capitalista, em geral, ele não está em crise. O que está em crise são os centros tradicionais do capitalismo. Porque a China é um sistema capitalista, assim como a Índia, assim como o Brasil. Os centros tradicionais sofrem a competição de um lado chinês. Depois, os seus capitalistas foram investir na China. Porque, né, os capitalistas dos países desenvolvidos investem na China, em vez de gerar emprego nos Estados Unidos e na Europa. Porque na China a margem de lucro é maior. Então, do ponto de vista da empresa, de uma empresa, né, é mais lucrativo investir na China e depois exportar de volta até para o seu próprio país de origem. A Nike produz os seus tênis na China e exporta para os Estados Unidos, exporta para o Brasil, exporta para todo mundo. Então, do ponto de vista da Nike, eu digo da Nike, a Nike me perdoe, se algum representante algum dia me escutar, mas de outras grandes empresas multinacionais, japonesas, americanas, europeias e assim por diante, elas produzem na China, muitas vezes, os produtos que depois exportam para os seus países de origem e para outros países, em vez de exportar do seu país de origem. Isso afeta a situação de emprego naqueles países de origem, né? Como também a perspectiva de lucro no Brasil é muito grande, tem atraído massas de capital de investimentos enormes. Uma característica da economia brasileira que não está sendo discutida é a enorme penetração do capital estrangeiro em novos setores, principalmente em serviços. Então, nós temos hoje em dia empresas estrangeiras no setor de saúde, no setor de farmácias, que é um setor até de comércio, todo o comércio varejista, né? No setor da educação, várias universidades. Isso estava na Alca, a gente tinha, se não me engano. Pois é, mas não temos hoje em dia. Então, não há. Então, é uma coisa, digamos, que está transformando a estrutura da propriedade da economia brasileira, né? Que tem efeitos importantes, inclusive sobre as exportações para a China, que você havia perguntado. Pelo seguinte, por que nós exportamos minério de ferro para a China? Quem é que exporta minério de ferro para a China? Chama-se Vale do Rio Doce, que não é uma empresa estrangeira. Por que nós não exportamos produtos manufaturados para a China? Em parte, porque as grandes empresas que estão no Brasil são estrangeiras. Então, o setor automobilístico, por que ele não exporta para a China? Por que não exporta para a China? Em parte porque ele tem suas fábricas lá já. Então, ele não vai exportar para lá porque ele já está produzindo lá. Entende?
Então existe uma reclamação permanente de que a nossa pauta de exportações com a China, e com a Europa também, né? É uma pauta concentrada em produtos primários. Por que não exportamos outros produtos? Não exportamos porque as empresas não querem exportar, porque exportam para outros países. A Fiat, por exemplo, exporta para a Itália. Grandes quantidades de veículos. Por que não exporta para a China? Porque certamente, eu não sei, mas deve estar instalado também na China. Mas